A todos. Muito bom uma conversa assim em casa, né? Nós estamos aqui no stand da CNA, a nossa casa. Eu estou vendo aqui que todas as pessoas estão, a maioria das pessoas estão uniformizadas com camisetas. Quero parabenizar aqui todos os uniformizados por conta da militância que nós fizemos hoje lá na Cúpula dos Povos, aonde nós podemos dividir um pouco os nossos conceitos, as nossas ideias com a população do Rio de Janeiro e pessoas do mundo. Eu vi uma pessoa do Japão lá, da África, tinha alguém do continente africano, tinham várias pessoas, e eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui sem camiseta. Então, o compromisso aqui da organização, nós temos mais camisetas, né? Então, até o final da palestra aí, da conversa, nós vamos brindar os que estão sem camisetas com camisetas. Eu quero dizer que, essa é a ideia do Marcos da Rosa ali, eu quero dizer que uma convenção como essa, ou uma reunião como essa, a Rio+20, eu acredito que deve ser muito difícil a organização, muito difícil conseguir contemplar todas as ideias, as falas, e isso tudo ser colocado em um documento. Eu imagino que isso é muito difícil, a gente sabe dessa dificuldade, e hoje, infelizmente, aqui no estande da CNA, pela manhã, houve uma manifestação aqui que atrapalhou um pouco os trabalhos aqui do estande da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Portanto, para nós, isso não é, lógico, não é o ideal, isso não é bom, mas nós queremos fazer, estamos fazendo aqui, cada um a sua parte. Eu acredito que para o planeta melhorar, para a humanidade melhorar, cada um fazendo a sua parte, eu tenho certeza que nós teremos um mundo melhor, nós teremos uma situação muito melhor em nosso planeta. Nós viemos, e todas essas pessoas que estão aqui de camiseta amarela, nós viemos do estado de Mato Grosso, um estado que eu diria com uma vocação, assim como o Brasil, mas uma vocação muito forte para a agropecuária e para o desenvolvimento, e agora eu incluo a palavra sustentável, que é o que se propõe a essas pessoas que vieram na Rio+20, aos organizadores, de falar e fazer e tentar achar os conceitos do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. E o nosso estado, lá no Mato Grosso, é um estado que, além de ter o maior rebanho bovino do nosso país, além de ser o maior produtor de grãos do nosso país, além de ser o maior produtor de fibras do nosso país, tem 62% da vegetação dos biomas intacto. Ou seja, um estado que tem uma preservação com um número muito forte, na ordem de 62%, e tem uma produção também muito forte, haja visto o volume dessa produção. E mais, nós conseguimos, no final da última década, eu diria assim, consolidar a segunda safra no estado de Mato Grosso. Hoje é comum, é normal, nós, produtores, produzirmos uma safra que vai de setembro até janeiro, fevereiro, e depois produzirmos outra safra que vai de janeiro, fevereiro até maio, junho, quando se dá a colheita. Essa segunda safra ela já está consolidada, e nós temos agora, já estamos falando, existe tecnologia para isso, para uma terceira safra no mesmo ano agrícola, ou nos mesmos 12 meses do ano, se contar de setembro a setembro, que é a produção de carne através de pastagens ou através de forrageiras que vão alimentar esses animais. Então, é um estado que tem a vocação muito grande e está desenvolvendo uma tecnologia capaz de suprir grande parte da necessidade do planeta, do nosso planeta, e suprir a energia da vida, que eu digo que são os alimentos
assim como existem outras fontes de energia, mas o principal energia é a energia da vida, que são os alimentos. Isso tudo que nós dissemos aqui está demonstrado nesse slide, que é o ranking brasileiro de produção. Então nós somos ali, como eu já disse, o primeiro em bovinos, o primeiro soja, o primeiro algodão, o primeiro em girassol, eu não tinha dito. O milho segunda safra, também somos o primeiro em grãos, enfim. É um estado com vocação e com um desenvolvimento muito grande na agropecuária. E nós temos algumas questões interessantes quando se começa a fazer comparações entre área e produção. E isso é muito importante porque nós sabemos que os recursos naturais, eles são finitos. E nós temos então que achar a fórmula, encontrar a fórmula de produzir mais em menos. Ou seja, cada vez mais produtividade em cada vez menos área de produção ou unidade de produção. E isso nos mostra, vou ter um slide agora mesmo para frente, mas nesse slide nos mostra também que enquanto a nossa área de produção aumentou 543% neste período aqui de 91, 92 a 2011 e 2012, a nossa produção aumentou 854%, então dando uma produtividade aí de 50% para mais. Isso, logicamente, é fruto de muita pesquisa. Aqui eu destaco o trabalho da Embrapa, eu destaco o trabalho da Fundação Mato Grosso, lá no estado de Mato Grosso, e com isso nós conseguimos, então, ter um desmatamento evitado. Isso para nós é de suma importância, uma vez que se nós precisássemos produzir, e nós precisamos produzir o mesmo volume, com as mesmas condições, por exemplo, da safra 91, 92, nós teríamos que ter convertido mais áreas para o processo produtivo, e a gente sabe que nós temos que usar os nossos recursos naturais com muita parcimônia, com muito cuidado. E nós temos aqui também o mesmo exemplo na questão dos bovinos. Nós temos uma área de pastagem, essa demonstração em verde, e nós temos o rebanho em milhões de cabeça nas colunas aqui em marrom. Então a gente nota que existe uma tendência de aumento de rebanho e existe uma tendência de estabilidade das áreas de pastagem do nosso estado. Isso só pela tendência já é positiva, mas nós temos a convicção, e isso existe tecnologia para isso, nós temos a convicção que é possível esse gráfico mudar e muito. Ou seja, diminuir talvez essa área de pastagem, que irá migrar para a área de produção de grãos, e ainda aumentar o rebanho bovino, como está demonstrada essa tendência, eu diria um pouco tímida, mas já existe tecnologia para isso. E resultado disso tudo, e fruto disso tudo, e me parece que há uma comoção global para a diminuição do desmatamento, apesar que eu quero deixar claro aqui que o desmatamento em nosso planeta, ele trouxe benefícios, porque nessas áreas que houve o desmatamento, foi produzido alimentos na forma de carne, na forma de grãos, foram produzidos fibras, que são as nossas roupas, na forma de algodão, e nada disso foi jogado fora, nada disso foi desperdiçado, a não ser as perdas, entre aspas, aí, normais. Mas tudo que foi produzido em área fruto de desmatamento, e eu gosto de colocar isso de uma maneira muito clara, essa produção, ela beneficiou o ser humano, ela trouxe progresso para as nações, aqui eu extrapolo o Brasil, Mato Grosso, ela trouxe desenvolvimento para os povos. Mas é uma tendência, e é uma tendência muito forte, gente. O interessante é que muitas vezes os veículos de comunicação não traduzem os números da forma como está nesse gráfico, da forma como são os fatos. Porque aqui, 90%
de desmatamento evitado, que é o que nós estamos chamando, vamos lá de 2004 até 2011, safra 2011, que esse número ainda não está consolidado neste gráfico aqui, houve então isso é um fato, isso não é nenhuma tendência, é um fato muito forte, com uma tendência de realmente o desmatamento chegar a zero, uma vez que as áreas passíveis de ser desmatadas estão diminuindo. Então, se nós fizermos a conta daquela primeira safra que foi mostrado aqui, da safra 61, 62 para a safra agora 2011, 2012, agora já 2012, 2013, nós evitamos, levando em consideração o aumento da produtividade, nós evitamos a abertura de novas áreas na ordem de 27 milhões de hectares. Isso é um número muito forte que mostra a eficiência de quem fez a pesquisa, a eficiência de quem usou a tecnologia e a eficiência do nosso país com a vocação agropecuária que tem. Mas eu gostaria nos próximos slides nós vamos ver alguns números que nos chamam a atenção, que as questões ambientais hoje, eu gostei muito dos temas principais da Rio+20, fala em desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza. Não tem como mais nós não olharmos para o futuro e percebermos que nós temos uma equação para ser resolvida. Infelizmente, as pessoas que estão discutindo, e eu vejo claramente aqui hoje, nesse ambiente do Rio de Janeiro, da Rio+20, que essa discussão ela não é uma discussão racional, ela é uma discussão emocional. Porque muitas pessoas, se forem perguntadas o que você acha das florestas, o que você acha da natureza, todo mundo acha que tem que ficar daquele jeito, eu também acho, quer dizer, todos nós gostamos desse status, só que nós temos uma equação para ser enfrentado nos próximos anos, e nós temos alguns números que eu gostaria aqui de colocar para vocês. Nós temos um consumo de alimentos, e isso aqui é interessante porque esse consumo, depois eu vou mostrar também no slide à frente, ele vem aumentando per capita, ele vem aumentando por pessoa, além de no nosso planeta aumentar o número de pessoas. Então essa conta tem que ser feita. Nós temos um consumo direto de carne bovina na ordem de 39 quilos por pessoa por ano, e assim vai. Carne suína, carne de frango, trigo, arroz, vocês estão vendo os números. E esse quadro de baixo, eu acredito que é muito interessante, porque, de novo, a percepção de muita gente vai mais para o lado emocional e não para o lado racional. E nós sabemos que nós também consumimos milho e soja, que são dois grãos carros-chefes das produções dos principais países mundo afora, e inclusive o Brasil e o nosso estado de Mato Grosso. Porque a cada quilo de frango que nós consumimos, ou quilo de carne bovina ou suína, existe embutida naquela carne, existe milho e existe soja. E muitas vezes a gente pensa, principalmente aqui no Brasil, essa produção de soja ela é só para exportação, ela está exportando, eu já escutei história, está exportando água, está exportando, não está nos deixando o que deveria nos deixar aqui no nosso país. Mas eu tenho certeza, e vocês sabem disso, que em um consumo indireto, todos nós consumimos essa quantidade aqui em quilos por habitante por ano. Na medida em que esse consumo, os animais consomem, nós consumimos as carnes. E o interessante também é que nos últimos anos houve uma tendência muito interessante aqui no Brasil. É uma tendência que eu não sei se ela pode reverter essa tendência na medida em que menos áreas estão entrando no processo produtivo e nós não consigamos ter índices de produtividade na mesma proporção que vem vindo. Mas o fato aqui é o seguinte: na medida em que
nós conseguimos, os preços diminuíram, logicamente em função do volume de produção. O Brasil era um país importador de alimentos, hoje é um país exportador de alimentos, cumprindo o seu papel aqui interno também. Nós aumentamos esse consumo. Então diminui preço, aumenta consumo, diminui preço, aumenta consumo. Porque isso, se fosse ao contrário, e se nós imaginarmos um planeta finito, e ele se essa tendência invertesse por uma razão de produção, de volume de produção ou por volume de consumo, nós teremos ou teremos um desastre, porque não poderíamos imaginar os preços dos alimentos cada vez mais altos, e logicamente nós temos um grande problema, que é a distribuição de renda no nosso planeta, e isso nunca vai ser resolvido se os alimentos forem mais caros. Então essa é uma tendência interessante para se analisar. Aqui tem um outro conceito que eu acredito que ele é importantíssimo para nós. É um conceito da pegada ecológica. Porque nós sabemos, todos nós aqui, se não sabemos, já imaginamos alguma vez, a vida humana, ela causa impacto no planeta. Não tem como ser diferente. A vida humana é impactante no meio ambiente, em qualquer lugar que um cidadão esteja. O problema é que esse impacto ele é maior nos países que têm um desenvolvimento maior, nos países que são mais desenvolvidos, nos países que têm um consumo maior de energia, de comida, de roupa, enfim. E eu tive a oportunidade, gente, essa história é interessante, eu já tive a oportunidade de andar a pé em Nova York, na cidade de Nova York, em Manhattan, à noite. Se alguém aqui já teve essa oportunidade, 11 horas da noite, meia-noite, a gente andando a pé em Nova York, na ilha de Manhattan, o lixo que está ali na porta daqueles hotéis, logicamente do lado, não na frente, na porta daqueles restaurantes, enfim, naqueles prédios, é da altura de um ser humano aqui, da altura maior que a altura de um ser humano, e é montanhas e montanhas de lixo. Então aquilo fica claro, quando eu vi aquilo, ficou evidenciado claramente que a sustentabilidade tão falada, e aqui na Rio Mais 20, ela passa também pelo consumo. Ela não passa só pela utilização dos recursos naturais, ela passa pelo consumo que nós fazemos. Então, além de nós termos que ter uma produção responsável, uma produção sustentável, nós temos que ter um consumo também responsável e um consumo também sustentável. E esse gráfico nos mostra esse quadrado vermelho, ele mostra a pegada ecológica do consumo. Então mostra claramente aqui, por exemplo, os Emirados Árabes estão consumindo muito em relação, por exemplo, à própria China, ao próprio Brasil, e aqui nós temos então um resumo do mundo, e ao mesmo tempo que existe esse consumo, existe um outro conceito que se chama capacidade biológica, que é a capacidade que, em última análise, a natureza tem de responder aquelas questões, responder àquela produção que ela precisa fazer para sustentar esse consumo. Então hoje, o nosso mundo, ele está desequilibrado, ele está consumindo mais recursos naturais do que a capacidade biológica do nosso planeta tem de repor esses recursos para nós estarmos aí vivendo, para nós estarmos podendo nos manter vivos. E aqui é um outro gráfico muito interessante também, que ele mostra que, além da população estar aumentando, nós seremos 9 bilhões de pessoas em 2050, hoje nós somos 7 bilhões, um pouco mais de 7 bilhões de pessoas, as pessoas estão consumindo mais. E não é consumindo mais quilos por pessoa. Essa medida, esse quadro que a fonte é a FAO, ele mediu quilocaloria por pessoa a dia. Então, também a tendência, e o interessante notar que a tendência de várias partes do mundo,
e dos países desenvolvidos mostra claramente que o consumo de energia, aqui dá para usar o termo energia mesmo, que o consumo de caloria que as pessoas estão consumindo por dia é maior do que consumiam há alguns anos atrás. Então mostra claramente que nós temos uma tendência de aumento de população, como também de aumento de consumo per capita de energia nas nossas vidas. E aqui então, que é o quadro que eu diria um pouco alarmante. Nós temos aqui, olha, a população em 2012, mais de 7 bilhões de pessoas, com um consumo de cereais, nós fizemos essa ilustração para a gente ver o que nós vamos precisar para frente, de 2 bilhões, né? Aqui seria bilhões, 419 milhões de toneladas, e em 2050, quando nós seremos então 9,3 bilhões de pessoas, com um aumento de 32% de 2012 para 2050, nós precisaremos então um aumento aqui de 24% teremos um aumento de 24% no consumo de cereais e precisaremos então 581 milhões de toneladas de grãos para suprir as pessoas que estarão no planeta em 2050. E para isso, nós precisaremos, para a gente ter uma noção, que todos nós aqui temos uma noção de mundo, mas de Brasil, todos nós temos uma noção muito melhor, nós precisaremos aumentar a produção do Brasil. Logicamente, não é uma conta direta, porque não é só o Brasil que vai contribuir com essa produção, mas se por acaso fosse o Brasil, nós precisaremos multiplicar a produção do Brasil 3,6 vezes. Ou seja, nós achamos que somos os bambambãs aí em produção agropecuária, mas isso tem que ser multiplicado por 3,6 para conseguir suprir a demanda mundial por alimentos. Portanto, essa é a equação que nós temos que pensar e nós temos que fazer. Passa pelo consumo responsável, passa pelo desenvolvimento sustentável, que é o que nós estamos discutindo aqui, e depois passa também pela erradicação da pobreza, que vem como é que vai se dividir esse bolo, porque a gente sabe que quando se fala per capita, uns comem às vezes o dobro e o outro não come nada. Essa é uma questão também que o mundo vai ter que resolver como mundo. E eu coloquei aqui esse slide, que é um slide atualizadíssimo, como é que é? Atualíssimo. É um slide atualíssimo, onde nós estamos vendo aí alguns produtores fazendo uma abordagem a pessoas, tentando transmitir essa preocupação do desenvolvimento sustentável. Aqui nós temos aqui um ambientalista amarelo, aqui, ó, o Ricardo Arioli, conversando com um professor, doutor, não sei, uma pessoa uma pessoa esclarecida, porém uma pessoa que não concorda com esse desenvolvimento sustentável do jeito que nós pensamos. Aqui nós temos outras pessoas aqui, esse cidadão aqui já de cabelos brancos aqui também, abordando aqui essas estudantes aqui, mostrando também esse conceito de responsabilidade. E nós temos aqui também uma faixa com os dizeres do estado de Mato Grosso, com a comitiva que estava lá, mostrando esses dizeres lá na Cúpula dos Povos, na Rio+20. E aqui uma fila de pessoas aqui para pegar um pedaço de milho e um espetinho de carne que foi oferecido para essas pessoas. E aqui então toda essa comitiva que estava lá na Rio+20, na Cúpula dos Povos, fazendo uma abordagem pessoal a cada pessoa que lá passava. E aí, gente, nós temos que ter alguns conceitos, eu diria, de desenvolvimento sustentável e de erradicação da pobreza, que é os temas principais da Rio+20,
que nós precisamos pensar como planeta, que não adianta mais nós olharmos para o umbigo. Nós, produtores rurais, eu acredito que nós ficamos muito tempo olhando para o umbigo. E hoje nós mostramos aqui claramente que produtores rurais já participam ativamente de manifestações, ativamente de reuniões como essa, discutindo o desenvolvimento sustentável. E para isso, para nós termos um conceito disso, que nós estamos com essa camiseta. Essa camiseta está dizendo que nós queremos um Código Florestal mundial, porque nós sabemos que em questão de meio ambiente não existem fronteiras, não existe fronteiras de países, existem biomas, existe água, existe terra, e nós precisamos realmente de um código, eu diria ambiental mundial, não apenas um código brasileiro, que é altamente conservador no que se refere à preservação, mas nós precisamos de um código florestal mundial. Eu sei que essa é uma empreitada muito difícil, mas nós precisamos desse conceito nas nossas cabeças. Nós precisamos de uma produção que seja economicamente viável, uma produção que seja ambientalmente responsável, uma produção que seja socialmente justa e uma produção que respeite as questões culturais da nossa terra. Nós temos, então, e acreditamos que nós temos que ter uma economia com esses parâmetros, e nós temos exemplos disso vivos, por exemplo, no estado de Mato Grosso. Eu quero agradecer aqui a oportunidade que a CNA está nos dando, inclusive com a transmissão, para alguém que está nos escutando de muito longe aqui do Rio de Janeiro. Agradecer a presença de todos vocês aqui, e eu quero parabenizar vocês também pela militância que vocês estão fazendo para as futuras gerações e para um planeta cada vez melhor, cada dia melhor. Muito obrigado a todos. Não sei se tem alguma pergunta que a gente possa tentar responder. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Estamos à disposição. Ok, gente. Então, mais uma vez, muito obrigado.